prega. Se Deus quiser, um está cantando, o outro está pregando, né, evangelista Mar? Em nome de Jesus Cristo. A Mar também começou a ver a gente crescendo. Começou a tocar só de ver a gente tocando ali na Igreja da Paz. Ele começou a tocar, olhando, vendo eu tocar e aprendeu. E começou a crescer muito mesmo através da palavra aí. E graças a Deus a nossa igreja ela tem crescido, irmãos, em termos do louvor, em termos de palavras, né? Pessoas que estão aqui conosco, você pode confiar que com certeza Ele tem uma palavra para a sua vida, e nessa noite o Senhor está aqui para usar pessoas para falar com a sua vida. Amém? Então é gratificante por ver tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Isaías, continue na presença do Senhor, uma bênção como você é, que Jesus tem grandes coisas para você e para sua família, em nome de Jesus Cristo, porque Ele é fiel. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus essa noite. Quero que todos agora prestem atenção. Amém? Graças a Deus. Convidar ele, né, Diácono Laércio, para a gente cantar no culto dos varão, né? Conosco vai ser no outro domingo, né? Dia 26, né? Isso. Vai ter o culto aí dos varão. Se você estiver disponível, vai vir louvar junto com a gente aí. Louvar um louvor no nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus essa noite com o nosso querido presbítero Paulo, com palmas para Jesus bem forte, porque Ele merece. Aleluia, graças a Deus. Bem, amados, cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Feliz, né? Mais um dia na presença do Senhor, para falar um pouquinho do amor de Deus, falar um pouquinho da sua palavra. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, Novo Testamento. Segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo de número 4, amados. Aleluia. Acharam? 2 Timóteo, capítulo 4. Aleluia. Deus é bom, né? Carlão, prazer. Estive com o Carlão ali segunda-feira, ministrando no projeto que Deus colocou no coração dele. 0 placas, né, Carlão? E foi bênção, né? Louvamos e engrandecemos ao nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Os irmãos encontraram? 2 Timóteo, Novo Testamento. Quem não encontrou, amado, se puder colocar lá, Lucas. Glória a Deus. Capítulo 4. Diz assim, versículo 1 em diante. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições e fazes a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica Crescente, para a Galáxia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-me contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes,
todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios e ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardará-me para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém, amados? Só até aí. Amados, falar sobre Paulo é algo gratificante. Falar sobre o maior teólogo que a Bíblia teve, teólogo que alcança as nossas vidas até o dia de hoje. Só existe teologia por causa de Paulo. O maior teólogo, o maior implantador de igreja no primeiro século. Homem que abriu igrejas em todo o mundo. Homem esse que outrora era um perseguidor da igreja. Mas quando ele teve um encontro real com Cristo, a sua vida foi transformada. A primeira vez que a Bíblia vai falar menção sobre o apóstolo Paulo é no livro de Atos, no capítulo de número 6. Vai contar ali, vai narrar a história de Estevão, um homem de Deus, que está fazendo a pregação do Evangelho, e muitos ali a debater com Estevão. Muitos doutores do Antigo Testamento, do Velho Testamento, da Antiga Lei, iam debater com eles. E eles pregavam quem? Eles pregavam a Cristo. E se você, até os dias de hoje, judeus não aceitam que Jesus Cristo é o Cristo, o Messias, o Salvador. Até os dias chamado hoje, se você for debater com um judeu, eles ainda não acreditam que o Messias, que nós sabemos que Cristo, Jesus era o Messias, até os dias de hoje eles acreditam, eles esperam que o Messias, o Salvador, ainda vai vir para salvar o povo de Israel. E Paulo, ou melhor, ele se chamava Saulo de Tarso. Ele estudava na maior escola teológica daquela época. O seu professor era um professor de mais índole que tinha lá. Gamaliel era o nome dele. Homem douto, sabia dos pergaminhos, sabia do Velho Testamento, sabia tudo sobre Israel, desde Gênesis até Malaquias. Ele sabia de tudo. Tudo que perguntava ele sabia. E Paulo, amando dos seus pais, Paulo era romano, ele foi estudar com Gamaliel. Estevão estava debatendo com esses homens, e a Bíblia vai dizer assim: Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, debatiam com esses homens. E quando eles debatiam, aqueles homens viam que que eles não conseguiam ganhar de Estevão na sabedoria e na ciência. O que eles fizeram? Eles disseram assim: olha, vamos pegar algumas testemunhas e vamos dizer que ele está pregando um evangelho que vai contra aquilo que nós ensinamos. Vamos lançar ele em uma prisão e vamos apedrejá-lo até a morte. E foi isso que aconteceu. Estevão é levado para o Sinédrio, eles vão fazer julgamento de Estevão. Estevão muito sábio, inteligente. Por quê? Porque o homem cheio do Espírito Santo, ele é inteligente. Ele recebe dons de Deus espirituais, e a sua inteligência ela amplia. Estevão teve a sua mente ampliada, porque o Espírito Santo, ele ilumina o crente. Deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo nunca vai tirar a razão de um crente. O Espírito Santo nunca vai fazer com que um crente perca o seu entendimento dentro de um culto. O Espírito Santo, ele sempre vai dar consciência para o ser humano. Então, se alguém disser assim: eu estava cheio do Espírito Santo, que eu nem lembro o que eu fiz, mentira. O Espírito Santo, ele não tira consciência, ele não rouba a consciência de ninguém. Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, ele começou a falar em línguas, e as outras, eu preguei isso segunda lá, né, Carlão? E as outras pessoas estavam indagando: olha, eles estão embriagados. Só que Paulo, falando em línguas, ele tinha toda a ciência do que estava acontecendo. Pedro, toda a ciência do que estava acontecendo em volta. Ele tinha entendimento. Paulo diz assim: eu orarei em espírito, mas eu também orarei em entendimento. Eu falarei em espírito, mas eu também falarei em entendimento. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não rouba a consciência de ninguém. Não vem você me falar que foi cheio do Espírito Santo e esqueceu o que aconteceu no culto, quando você rodou, quando você pulou. Não, você lembra de tudo. Você lembra de tudo. Tudo que acontece. Tudo. E Pedro, ele, ouvindo o que as pessoas estavam dizendo, eles não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Mas não é isso que eu quero pregar sobre você. Eu quero falar sobre Paulo hoje. Quero falar sobre esse apóstolo de Deus, que
quanto sofreu para que o evangelho de Cristo fosse anunciado a todos os gentios. Você só conhece Cristo porque Paulo pregou. Sabe por quê? Porque os outros apóstolos de Cristo, eles pregavam só para os judeus. E o Senhor então ele levanta Paulo para pregar para os gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não fazem parte de Israel. Todos aqueles que não são judeus são gentios. Você é um gentil, eu sou um gentil. Todas as etnias que não são judaicas são gentios. E Paulo agora vai pregar. Mas antes de pregar, amado, sabe o que acontece? Quando eles vão pegar para apedrejar o servo de Deus, o que acontece? Eles vão para julgar Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, começa a pregar para eles. E ele começa a pregar desde Abraão. Começa a pregar de Abraão. E vai até os dias que eles estavam. Ele diz assim: olha, vocês são igual eles, igual os seus antepassados. Eles não creram e vocês também não creem. Eles também não queriam ir para o céu e vocês também não. Aí eles se enfureceram, rasgaram as suas vestes e condenaram ele à morte. E eles perguntaram: o que você tem a dizer à sua defesa? Ele olha para o céu e diz assim: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Aí eles não aguentam, arrastam ele para fora e começam a apedrejar. Levam Estevão para fora da cidade, ele é apedrejado até a morte. E a Bíblia vai dizer que enquanto ele é apedrejado, um cidadão segurava as roupas daqueles que o apedrejavam. Quem era esse cidadão? O nome dele era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso ajudou aquelas pessoas que mataram o primeiro mártir, a primeira pessoa que morreu em nome do Evangelho, para que você conhecesse o Evangelho, Estevão. E a Bíblia vai dizer que dali em diante, Paulo de Tarso, ele se enfurece tanto. Por quê? Porque ele é criado segundo os preceitos judeus. Eu lembro da minha conversão. Quando o Sandrinho pregou para mim, pastor, ele falou assim: olha, você tem que largar a Aparecida, você tem que largar isso tudo. Eu era católico, imagina o conflito, o choque dentro de mim. Porque eu fui ensinado desde pequeno. Que eu deveria me prostrar diante de Maria e pedir as coisas para ela antes mesmo de Jesus. Imagina o conflito, imagina o choque. Imagina o que estava passando na cabeça de Paulo. Paulo perseguia os cristãos, mas ele achava dentro de si que ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele achava que ele estava fazendo a obra de Deus quando ele perseguia e matava aqueles que anunciavam Jesus. Ele achava que ele estava fazendo a obra do Senhor Jesus. Por quê? Porque, como eu disse, até hoje os judeus não acreditam que Cristo é o Salvador. Ou melhor, não acreditam que Jesus é o Cristo, porque eles esperam o Cristo. Porque a palavra Cristo significa aquele que viria salvar o povo de Israel. E até hoje eles esperam Cristo. Aí sabe o que acontece? Paulo diz, a Bíblia vai dizer que Paulo, ele começa a entrar dentro das sinagogas, aonde tem pessoas que servem, que pregam a palavra Cristo, Jesus é o Cristo. Ele começa a arrancar para fora, começa a bater, a apedrejar e começa a encarcerar essas pessoas, levando o povo de Deus para o cárcere, para a prisão. E a Bíblia vai dizer que alguns eles matavam. Alguns cristãos eram arrastados e eram mortos. Paulo chegou numa fase tão violenta, em nome de Deus, que ele fala: me dá cartas, porque eu vou para Damasco, e aonde eu encontrar um cristão, vai cair ao fio da espada. E ele vai para Damasco, amado, e quando está chegando, a Bíblia diz, quando ele está chegando em Damasco, um clarão rodeia Paulo. E uma voz ecoa lá do céu: Paulo, ou melhor, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Paulo cai do cavalo, amado. E a Bíblia vai dizer que ele trêmulo. Ele diz: quem é o Senhor? Ele diz: Paulo, eu sou aquele a quem você persegue. Aquele que mataram alguns dias atrás. Eu sou Jesus Cristo Nazareno. Eu sou aquele que viria para salvar a igreja. Paulo cai e logo os seus olhos agora estão cegos. Por quê? Porque um perseguidor ferrenho. Paulo era truculento. Saulo era truculento, amado. Era um homem muito ruim contra aqueles que seguiam a Cristo. Ele era muito ruim. Mas quando o homem ruim tem um encontro com o homem que é bom, pastor, a bondade do que é bom tem que contagiar aquele que é mau. A bondade daquele que é bom, amado, ele tem que contagiar aquele que é mau, e não ao contrário. Você está entendendo? A luz que irradia dentro de você, chamada Jesus Cristo, ele tem que penetrar nas trevas, e as trevas não podem mais existir.
que está dentro de você tem que ser maior do que aquilo que está no mundo. Não é o mundo que tem que te levar para lá, mas é você que tem que transformar o mundo pelo poder da palavra e da renovação, amado, do seu coração. É você que vai fazer a diferença. É você, é aquilo que tem dentro de você que vai influenciar pessoas, que vai influenciar ministérios, que vai influenciar a sua casa, a sua família. É aquilo que está dentro de você. E aí Paulo, cego agora, ele pergunta para o Senhor: Senhor, mas o Senhor quer de mim? Ele fala: olha, vai até Damasco. Vai lá, porque lá vai ser dito o que você tem que fazer. E Paulo vai e fica 3 dias em Damasco. O Senhor tem um profeta chamado Ananias lá. O Senhor diz: Ananias, vai à rua direita, porque lá tem um servo. Vai lá e ora sobre ele. Ananias vai, amado, ora sobre Paulo. Saulo ainda, não era Paulo. Ora sobre Saulo. E as escamas caem do olho dele. E agora ele passa a enxergar. Mas antes que Ananias vá, o Senhor diz: Ananias, vai lá. E quando ele chega e vê Paulo, ele olha para o Senhor e diz assim: Senhor, eu tenho ouvido a respeito desse homem. Esse homem aí, ele é perseguidor da igreja. Esse homem aí, ele destrói, ele mata, ele acaba com todos aqueles que anunciam o seu nome, Jesus. Jesus olha para ele assim: vai, porque para mim é um vaso de honra, é um vaso escolhido. Ei, as pessoas podem olhar lá fora e dizer assim: olha, esse aí não, essa não. E o Senhor está olhando e está dizendo assim: não, vai porque é vaso escolhido, vai porque é preparado. Eu escolhi para que ele vá e faça a obra, e que ele padeça pela minha obra. Olha, eu vou ensinar a Paulo o que é padecer. Jesus estava dizendo: olha, eu vou ensinar a Paulo o que é sofrer pelo meu evangelho. Eu vou ensinar a Paulo o que é ter escassez, como o pastor sempre gosta de pregar. Aquela passagem diz assim, que ele sabe o que está na bonança, pastor, mas ele também sabe o que está na escassez. Ele sabe ter, ele sabe não ter, porque Paulo foi homem experimentado de todas as coisas. Foi o maior de todos os tempos, amado, abaixo de Jesus, porque Jesus está acima de todos. Depois de Jesus vem esse homem. Vem esse homem que eu estou narrando a história dele para você. E ali, quando ele recupera a visão, ele começa a anunciar a palavra de Deus. Agora imagina um bruxo chegar na sua igreja e querer pregar a palavra de Deus. Imagina, pastor, você vai dar o púlpito para ele? Era o que acontecia lá. Paulo queria pregar, mas as pessoas que ouviam Paulo diziam: esse aí é o perseguidor. Peraí, esse aí ele deve estar no meio da igreja para quê? Para emboscar a igreja e matar a igreja. Mas Paulo já era convertido agora. Mas eles não acreditavam, amado. E quantas vezes duvidam de você? Quantas vezes a pessoa olha para você e fala assim: eu não dou um mês para essa pessoa cair de novo. Eu não dou 5 meses, vai estar no bar bebendo de novo. Daqui 1 ano vai estar no mundo das drogas de novo. E o Senhor está dizendo: não vai não, porque para mim é um vaso escolhido, é um vaso preparado. Daqui 1 ano ele vai estar fazendo a obra. Daqui 2 anos ele vai estar abrindo igreja. Daqui 3 anos você vai ver, ele vai estar com um batalhão de igreja. É assim que o Senhor faz. O pastor estava relembrando a história dele aqui com Isaías e com o Itamar. Pastor, quantos jovens que é da sua época que já morreram, que não conheceram esse Deus maravilhoso, que não teve a oportunidade da redenção? Quantos amigos nossos, eu e o Belém, nós somos amigos. A gente andava muito, a gente andava junto praticamente. Tudo que a gente ia fazer era junto. Tantas coisas boas quanto as coisas más. Muita besteira a gente fez na vida. Mas o Senhor, Ele olhou para mim e olhou para ele diferente. Falou assim: ó, hoje ele pode estar assim, mas amanhã hoje você pode ver ele aí calambiando, andando. Porque eu só andava calambiando, bêbado, amado. Bêbado. As pessoas olhavam: rapaz, eu tive feio ontem. Eu encontrava as pessoas da rua e falava: rapaz, ontem. Até que um dia eu encontrei o pastor deles, ele não era nem pastor. Eu estava na casa do Quinha, que é o primo do nosso irmão evangelista Itamar e do Isaías. E eu olhei para o pastor deles, ele era obreiro ainda. Eu falei: olha, amanhã eu vou na igreja. Foi ou não foi, pastor? Amanhã eu vou na igreja. Ele falou assim: não, vai sim, vai lá, cara, Deus vai mudar a sua vida. Eu falei assim: ó, e a partir de hoje eu não bebo mais.
A partir de amanhã eu não coloco mais álcool na minha boca. Vou parar de fumar também. Foi isso que eu falei para ele. No outro dia, tinha culto. Eu fui para a igreja. E lá se vai 16 anos, amado. Porque o Senhor é o Deus que faz ainda. O Senhor é o Deus que faz milagre. O Senhor é o Senhor que restitui. O Senhor é o Senhor que muda vidas, como mudou de Paulo. Até o nome dele foi trocado. E Paulo começa agora a implantar igrejas. Ele começa a pregar. E por onde ele passa, ele vai abrindo igreja. Ele passa na cidade de Coríntios. Ele abre a igreja de Coríntios. É por isso que tem as cartas aos Coríntios. É porque ele implantou a igreja em Coríntios. É a primeira igreja que ele implanta. Por isso que ele foi para Gálatas, Efésios, Tessalônica. Essas cartas são igrejas que Paulo implantou. A única igreja que Paulo não implantou, que tem um evangelho levando o nome, é a igreja de Roma, que é os romanos. E Paulo não implantou essa igreja, mas por lá ele passou e fez uma grande obra. Tanto que esse texto que eu acabei de narrar para vocês, de 2 Timóteo, ele está em Roma. Glória. A segunda carta de Timóteo é a última carta de Paulo. São os últimos dias de vida de Paulo. Ele escreve a primeira carta aos Timóteo. Depois ele escreve para Tito, que é o evangelho depois de 2 Timóteo é Tito, mas não está em ordem. Primeiro ele escreve a primeira carta, depois ele escreve Tito, e depois ele manda a segunda carta. Ele está instruindo Timóteo como ele deve se portar na igreja, pastor. Por quê? Porque ele já sabia que ele ia morrer. Ele já estava velho, aprisionado, mas ele já sabia que ia morrer. Paulo sofreu, amado. Ele sofreu perseguições. Do mesmo jeito que ele perseguiu a igreja, ele foi perseguido. Da mesma maneira que ele apedrejavam, ele foi apedrejado um dia. As pessoas acharam que ele tinha morrido. No outro dia ele entra dentro da cidade como se nada tivesse acontecido. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma obra para fazer na vida dele. Sabe aquelas pessoas que você fala assim, esse aí não volta mais, sabe? Esse aí não tem mais chance. Aí de repente algo acontece, um milagre acontece, e a pessoa está aí de pé. Foi isso que aconteceu com Paulo, amado. Todos achavam que ele estava morto, mas quando achavam que ele estava morto, aí sim ele estava preparando para fazer a boa obra. Ele começou a espalhar o evangelho de Cristo. Eles tentavam implantar na mente das pessoas que Cristo não era o Salvador, que Jesus não era o Salvador. A luta de Paulo e a luta dos apóstolos é fazer com que o nome de Jesus fosse propagado. Depois da morte de Cristo, eles queriam fazer que Cristo caísse no esquecimento. Que as pessoas esquecessem que Jesus veio como o Cristo que viria salvar. E os judaicos, os judeus da época, como eles têm por pai Abraão, eles não acreditavam. E até o dia de hoje ele não acredita. E ele está ensinando, olha, sabe o Cristo, sabe aquele que havia de vir? Sabe aquele homem que vocês mataram há alguns meses atrás, que vocês penduraram no madeiro? É ele. E eles não aceitavam. Eles estavam dizendo, vocês estão dizendo que nós matamos o Messias, que nós matamos a Cristo? Jamais faríamos isso, nós reconheceríamos ele. Mas a própria palavra diz assim, que ele viria e não seria reconhecido pelos seus. Os seus não reconheceriam ele. Ouviriam e não entenderiam. Olhavam e não viam. Para quê? Para que não se arrependesse e eu tivesse que perdoar. Olha que palavra dura. Para que não se convertam a mim e eu tenha que os perdoar. Por quê? Olha que palavra dura que o Senhor estava dizendo para eles. Eles não podem entender, eles não podem ouvir, eles não podem ouvir. Por quê? Porque eles não foram feitos para ser salvos. Eles vão ouvir, mas não vão ouvir, mas não vão. Por quê? Porque eu não vou perdoar eles. Dura coisa é ouvir uma palavra dessa. E é o que o Senhor diz. O próprio Jesus disse isso no livro de João, no capítulo 4. Que palavra dura. E Paulo está pregando esse Jesus. E Paulo está implantando igreja e mais igreja. E o tempo vai passando, a idade vai passando. Paulo vai preso a primeira vez em Jerusalém. Manda ele para Roma. Quando ele está indo para Roma, lembra que o navio deles naufraga? Lembra, está ele e os outros prisioneiros. E eles acabam indo para a ilha chamada Malta. E ali ele diz assim, e os índios nos receberam muito bem, nos deram comida, fizeram uma fogueira. E quando ele estava assando a carne, a Bíblia diz assim, que uma serpente veio e pegou a mão de Paulo. Aí os índios olharam e disseram assim, olha, esse homem aí
tem juízo sobre ele, porque ele escapou do naufrágio, mas não vai escapar da morte. Alguma coisa de errado tem com ele. Sabe o que Paulo fez? Sacudiu a cobra, jogou em cima do fogo. Passou horas eles analisando. Aí eles olham para Paulo e dizem assim: ei, esse não é um homem, esse é um Deus que veio do céu. E Paulo, ouvindo isso, diz assim: não, eu não sou um Deus, mas eu sou servo daquele que fez os céus e a terra. A cobra picou. Lembra aquela passagem que diz assim: se alguma coisa mortífera beberes, não morrerás? Essa é a promessa que estava sobre a vida de Paulo. Ele vai para Roma, agora é aprisionado, amado. A primeira prisão de Paulo, ele fica na sua casa. Ele é solto e pela segunda vez agora ele vai preso. No mesmo local, Roma. Sabe quem é o déspota da vez? Nero. Eu não sei se vocês já estudaram sobre Nero. Nero foi o homem mais truculento que existiu contra os cristãos. Nero colocou fogo em Roma. E os bairros onde tinha os cristãos não pegou fogo. Ele matou milhares de pessoas. Aí sabe o que aconteceu? Ele culpou os cristãos. Ele aproveitou que os bairros dos cristãos não tinham pegado fogo, porque aquele que é cristão é guardado pelo Senhor. E ele colocou a culpa agora nos cristãos. E sabe o que aconteceu? Os cristãos eram amarrados nos postes à noite e eram incendiados vivos. Hoje pregar é fácil. Pregar hoje, no Brasil, você nunca foi perseguido, crente. A única vez que você foi perseguido foi quando mandaram uma mensagem no Facebook. Aí você olha e fala: ai, pastor, estão me perseguindo. Ai, a irmã está me perseguindo na igreja. Falou assim. Isso não é perseguição, meu amado. Perseguição é o que o cristianismo do primeiro século enfrentou. Era colocado em arenas e amarrado carnes de animais sobre eles e jogado para os leões comer. Nero fazia isso com os cristãos. Aí hoje a igreja está acostumada a um evangelho light, sabe? O evangelho que não é evangelho. Que quem prega não é pastores, são coaches. São coaches tentando influenciar a igreja de que ela sempre tem que estar bem. Aonde? Se eu pegar a Bíblia de capa a capa, amado, todos os homens de Deus não tiveram uma vida boa. Se você pegar dos apóstolos para cá, todos eles morreram de forma cruel por causa do evangelho e nenhum deles tinha dinheiro. E hoje o que se prega é que você tem que ter mais do que precisa ter. Que se você não tiver é porque você não é abençoado. Há uma inversão de valores, amado. E a igreja se acostumou com isso, ouvir coisas mentirosas que vai massagear o seu ego. Que Deus vai te dar, que Deus é isso, que Deus... Amado, ele pode. Mas a sua palavra não diz isso. Jesus diz assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. O cristão não nasceu para ser rico. Não. Mas ele pode ser rico e ser cristão. Mas não é uma regra que todo cristão tem que enriquecer, pastor, como é pregado hoje em dia nas igrejas. Não é regra, amado, não é regra. Alguns de nós podemos ficar ricos, podemos. Mas Paulo diz assim que o trabalho, ele enaltece o homem. O próprio Paulo estava falando: eu não fui pesado para vocês, Coríntios. Por quê? Porque eu trabalhava para me sustentar e sustentava muitos dos discípulos que andavam comigo. Teologia, vocês vão engolir um pouquinho de teologia hoje. Paulo estava dizendo isso. Olha, eu não fui pesado para vocês. Ele diz assim: ó, a igreja de Filipenses me auxiliava, porque os Filipos sempre auxiliava Paulo nas suas viagens missionárias, dava dinheiro, pastor, para ele. A igreja de Filipos. E ele vai implantando a igreja, vai implantando. E chega nesse contexto que horas acabamos de ler. Agora ele está preso pela segunda vez, amado. E ele está dizendo, olha, no versículo de número 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, ou por libação, tá, algumas igrejas, algumas bíblias. Eu estou sendo oferecido agora em sacrifício. Ele estava dizendo assim, olha, eu estou oferecendo, eu não serei morto por aqueles que estão me levando à morte.
eu me ofereço por libação, eu me ofereço para Cristo, eu estou entregando a minha vida para Cristo, porque ele tinha tão consciência que Cristo é quem estava retirando ele da terra através da morte, que ele disse: olha, eu estou sendo oferecido, eu sei que eles vão me julgar e vão me condenar, mas quem está ao meu lado é Cristo Jesus, aquele que me escolheu no caminho de Damasco. Eu sei que eu vou morrer. Ele está dizendo: eu sei que eu vou morrer, mas não é eles que vão me matarem. Eu estou sendo oferecido por libação. Eu estou me oferecendo por libação. Imagina um homem que vivenciou tudo isso agora, que passou por todas as etapas da vida. Agora ele está dizendo assim: olha, eu combati o bom combate. Ele estava dizendo assim: a minha vida não foi fácil. A vida do cristão não é fácil, é um combate diário, é uma luta todos os dias, é uma briga contra a carne, é uma briga contra mim mesmo, é uma briga contra o meu desejo. Ele estava dizendo: é uma briga dentro de mim. Não é essa vida que está sendo pregada hoje em dia, não é, amado, não é. A vida do cristão é uma vida dura, é uma vida difícil. Se você tem amor pela palavra de Deus, se você verdadeiramente serve a Deus, você tem que entender, amado, que essa prova, que essa luta que você passa diariamente é algo que Deus está fazendo para que você cresça. É permissão que Ele nos concede para quê? Para que nós possamos nos fortalecer na fé e crescemos. Que esse evangelho mentiroso que está sendo pregado, amado, não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Paulo está dizendo: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. Esse acabei a carreira, ele estava dizendo assim: eu não me vendi, eu completei a minha carreira, eu não retrocedi, eu não me deixei influenciar por falsas doutrinas, eu não me deixei levar por certas doutrinas que são implantadas dentro da igreja. Quando ele diz assim, ó, Alexandre o latoeiro me causou muito mal, não é que Alexandre era o cara que ia julgar ele, não. Alexandre Latoeiro é onde ele passava implantando uma igreja. Alexandre Latoeiro ia atrás e tentava desviar os crentes do chamado de Cristo. Tanto que em 1 Timóteo, no capítulo de número 2 ou 3, se eu não me engano, ele diz assim que ele tinha entregado Alexandre Latoeiro para o diabo. Ele diz assim: eu entreguei ele para o diabo, que cuide dele. Onde ele passava implantando uma igreja, tinha 3 homens que iriam destruindo tudo aquilo que ele tinha pregado. E agora ele está numa masmorra, ou melhor, ele está num cárcere abaixo da terra, úmido, sujo, frio, doente. E ele está lembrando do seu passado. Ele estava dizendo assim: olha, eu combati o bom combate passado, mas eu completei a carreira presente. Já agora a coroa da justiça está me preparada, futuro. Esse homem de Deus que curou, que libertou, a Bíblia diz assim que as pessoas levavam as roupas de cama dele e colocavam sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. A Bíblia diz que as pessoas levavam as suas roupas e o aleijado, o leproso era curado, o aleijado andava, os cegos viam. Esse homem agora está dizendo assim: olha, todos me abandonaram, eu estou sozinho, só Lucas está comigo. Sabe quem é Lucas? O evangelista Lucas, o que escreveu o livro de Lucas e o que escreveu Atos dos Apóstolos, foi Lucas. Eita, Lucas, não, bonito, né? Lucas. Ele está dizendo: todos me abandonaram, Demas me abandonou, os demais me abandonaram, só Lucas está comigo. É por isso que Lucas narra tão bem o livro de Atos e os feitos de Paulo e dos apóstolos, porque caminhava com eles, ele era doutor, ele cuidava dos enfermos. Evangelho é sofrimento, amado. Evangelho não é uma vida regada a só coisas boas, não. Evangelho é sacrifício. O evangelho de Cristo é coisa demasiadamente difícil demais para muitos. Por isso que o Senhor disse: olha, muitos vão ser chamados, mas poucos vão ser os escolhidos, poucos vão ser aqueles que vão trilhar o caminho. São poucos. São poucos.
que embora muitos tenham abandonado Paulo, amado, a igreja de Paulo orava. Imagina o seu líder agora está aprisionado e condenado à morte. Imagina o seu pastor agora, você saber que logo ele vai morrer, breve ele vai morrer. A igreja vai clamar, a igreja vai pedir, a igreja vai implorar para Deus salvar a vida dele. Carlão passou por isso esses dias. O líder, o pastor dele estava internado e veio a óbito. Você acha que a igreja não orou para ir lá, Carlão? A igreja não orou para Deus ir lá e arrancar ele daquele lugar, para que o milagre acontecesse? Orou. Carlão postou ainda, os irmãos. O pastor Ricardo estava na janela. E a igreja em oração. Eu imagino Paulo agora dentro de uma prisão e a igreja orando. A igreja implorando para Deus, manda ele de volta para nós. Mas Paulo tendo a convicção de que ele ia ser mais um dos mártires. Imagina, mano. Você está preso sabendo que vai ser degolado. Sabendo que você fez a obra. Sabendo que você fez milagre para muitos daqueles homens que ali estavam. Inclusive os que iam matar ele, pastor. Sabe por quê? Porque quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele diz assim: olha, a paz seja convosco. E os irmãos que estão comigo vos saúdam com a paz do Senhor. Principalmente os da casa de César. Principalmente os policiais da época que conduziam Paulo para a prisão e para o banho de sol. Ele diz assim: olha, principalmente os que estão na casa de César. Porque ele estava preso, mas onde ele estava dizendo: olha, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. Ele estava dizendo: olha, Jesus salva. E muitos daqueles homens que se diziam cesarianos se converteram ao evangelho de Cristo. Muitos da guarda pretoriana se converteram, pastor Denis. Imagina, que homem era esse, amado? E agora ele está triste. Agora ele está angustiado. Ele está dizendo sobre aqueles que o abandonaram. E ele diz assim para mim: traz Marcos. Sabe quem é Marcos? João Marcos. Marcos é o que escreve o livro de Marcos. Marcos, Paulo tinha abandonado uma certa feita. Por quê? Porque numa das viagens missionárias, Marcos disse assim: olha, eu não vou. Ele era novo, estava com ele assim: eu não vou. E na próxima viagem, o tio dele queria que ele fosse. E Paulo disse assim: olha, para mim não parece bem ele ir, porque da outra vez ele nos abandonou nas outras viagens. Paulo rejeitou a Marcos. Só que agora o menino que foi rejeitado por Paulo, Paulo está lembrando dele dizendo: olha, traga Marcos, porque para mim era um homem de muito valor. Traga aquele que eu rejeitei um dia. Traga aquele, por quê? Porque ele se mostrou melhor do que muitos pregadores que estavam comigo. Cuidado, amado, com quem você rejeita. Cuidado. Cuidado, porque aquilo que não parece seu amigo pode ser melhor do que aquele seu próprio amigo, que você acha que é seu amigo. Que homem, que história, que história. E ele diz: desde agora a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Se você ama a vinda do Senhor, amado, esteja certo que a coroa da justiça já está preparada para você. Ele estava dizendo: o machado está pronto para decepar a minha cabeça. Eu sei que em breve eu vou morrer. Ele está escrevendo, e essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. É a última carta, são os últimos dizeres dele. Ele está dizendo assim: olha, eu sei que o machado está pronto. Eu sei que o carrasco já está pronto.
Eu sei que a minha cabeça será decepada. Ele está dizendo, mas eu tenho certeza de que aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir na minha vida. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que em breve Ele se levantará ao meu favor e eu estarei logo, logo, face a face com Ele. A maior bênção que você pode ter, amado, não é terrena. A maior bênção que um crente pode ter não é bênçãos materiais aqui na terra. A maior bênção que você pode receber é ter seu nome escrito no livro da vida, de onde ninguém poderá apagar, ninguém poderá arrancar. É você e Deus e a glória pelos séculos dos séculos. Oh, eu amo pregar sobre Paulo, amado. Eu não gosto de pregar história, mas Paulo, ele mexe. O maior teólogo que já existiu até o dia de hoje, Paulo. Mas eu vou terminar, pastor, que eu acho que já atrasei bastante. Ele diz assim, ó. Deixa eu só terminar a introdução dos últimos versículos. Ele diz assim, ó. No versículo de número 15 e 16, diz assim, ó. 14, ele diz assim, ó. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ele entregou esse homem que fez mal para ele. Para quem? Para o Senhor. Porque ele aprendeu que não se paga o mal com o mal. Ele aprendeu que não se paga mal com o mal, amado. Ele diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Olha que homem. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios. Bate no peito assim, ó. Bate no peito assim, ó. Diz assim: eu sou esse gentil. Eu sou esse gentil que a palavra alcançou. A Bíblia diz assim que ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, filhos por adoção. Você é filho, amado. A partir do momento que Paulo prega para os gentios, nós passamos de servos a filhos do Deus Altíssimo. Então aplauda ele nessa noite, porque ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E sabe como acaba? Ele está narrando essa carta. Creio eu que ele está caminhando. Ele está olhando o carrasco. E está olhando para o céu. Sabe quando você vai bater um pênalti, pastor? Que você fica trêmulo antes de chegar na bola. Parece que tem 1 quilômetro para você chegar até na bola. Com medo de errar. Paulo está caminhando, mano. Mas ele não está trêmulo. Ele não está com medo. Ele está olhando para o carrasco. E ele está narrando essa história. Ei, a coroa da justiça já está preparada. Você acha que você está me matando? Não, você está fazendo um favor. Sabe por quê? Ele diz assim: ei, por quê? Porque a morte é a carruagem que me levará mais perto do meu Senhor. Você acha que está me matando? Não, você está fazendo um favor. Sabe por quê? Porque para mim morrer com Cristo é lucro. É lucro. É lucro. Morrer com Cristo é lucro, pastor. Se você morrer com Cristo é lucro, amado, não é perda. Então, ô Carlão, seu pastor não perdeu nada. Ele lucrou, sabe por quê? Porque agora ele está nos braços do Pai. Aquele que morre em Cristo, amado, a partir do momento que morre, ou é céu ou inferno. Se morreu com Cristo, é direto para o céu, amado. Se morreu sem Cristo, é direto para o inferno. Coloquem de pé. Aleluia. Aleluia. Se coloquem de pé. Desculpa as horas, pastor. Aleluia. Cadê o Lucas? Vamos louvar um louvor, Lucas. Tamar. Bateria. Cadê a Rê para cantar, pastor? Que eu já estou sem voz. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, amado. Vamos render graças
aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Se não fosse esse homem aqui, o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo de Tarso. Pai nosso, amém? Chama aí lá, pessoal, porque eu não consigo cantar, não. Assim é, Senhor. Te adoramos. Calma, tá? Glória a Deus. Aleluia. Assim é, Senhor. Adora Ele nessa noite, irmão. Adora Ele. Peça perdão se for necessário. Se entregue a Ele, irmão. Se entregue a Ele. Eu não vou te oferecer Jesus porque Jesus não é pelo dinheiro. Eu vou perguntar se você quer aceitar Jesus, porque Ele tem que nos aceitar. Então aí mesmo, faça uma reflexão da sua vida. Se a palavra do Senhor tocou no seu coração, se entregue para Ele, irmão. Senhor, me aceite. Eu sou falho, eu sou pecador, eu sou tão pequeno, mas me aceite, Pai. Porque eu certeza que o Senhor vai te aceitar nessa noite. Porque não pode vós que me escolheres, mas eu escolhi a vós para que mais dê fruto, e o seu fruto permaneça. Então se entregue para Ele nessa noite. Peça para Ele te aceitar com suas falhas, com suas fraquezas, com suas tribulações, com seus erros, com seus acertos, com seus pecados, com suas falhas. Pega para Ele te aceitar aí, irmão. Aleluia.
estiver presente aqui. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Essa palavra possa entrar no coração de vocês, ficar gravada no coração de vocês. Os mártires da vida, que nós aprendemos com isso, que nem tudo é fácil, nem tudo vai ser maravilhoso. Que nós vamos padecer muito aqui na terra, mas que nós vamos ser glorificados no céu. Esse é o ensino da palavra de hoje. Ei, morre-se um mártir aqui, mas subiu com glória lá. Quando você morrer aqui, sendo desprezado e humilhado, quando você chegar lá, será honrado e coroado por aquele que te amou primeiro. Amém? Senhor, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Quem sentiu a presença do Senhor, diga amém. Não precisa nem marcar congresso, festa, um culto de quarta-feira onde Deus manifestou a sua glória na nossa vida. Amém? Deus abençoe todos os irmãos. Amém? Que Jesus derrame bênção sobre vocês. Que vocês aí tenham um final de semana muito abençoado. Estou saindo daqui radiante, que Deus falou comigo nessa noite poderosamente. Amém? Deus abençoe aí, irmã Daiane. Deus abençoe nosso querido Isaías, a Grada. Deus abençoe grandiosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos aniversário do Belém? Isso mesmo. Glória a Deus. Amém? Vamos estar orando pelo irmão. Mais alguém faz aniversário por esses dias? Não? Acho que ninguém quer fazer aniversário, né? Ninguém quer ficar mais novo, né? Rapaz do céu. A gente vai passando um tempo, vamos ficando velhinho, né? Mas é bom, a idade chegando é bom, vai ficando mais experiente e Deus vai dando muita graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmão Belém, vamos estar orando por ele. Você tem vergonha de vir aqui, irmão? Tem não, né? Vem aqui, Paulo. Pega ele aí, segura ele aí. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando por ele nessa noite. Irmão Belém, eu falo direto, eu tenho vergonha de receber o parabéns, sabe? Ficar cantando parabéns. Prego para 200, 300, 500 pessoas aí, mas quando fala, vamos cantar o parabéns, só falta entrar debaixo da mesa. Eu nunca vi desse jeito. Vamos estar orando por ele, abençoando a vida dele, né, para que Jesus possa derramar grandes bênçãos em nome do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, abençoe a vida do nosso querido irmão Alexandre, que o Senhor cubra ele com as tuas mãos poderosas e abençoar. Jesus, que essa data possa se repetir muitos e muitos anos da vida dele, Pai. Que o teu nome, a tua graça, a tua unção e as suas maravilhas, Pai, esteja sobre ele, derramando muitas bênçãos e muitas vitórias. Pai, que a nossa oração seja saúde, Pai, para que ele possa correr atrás e que as bênçãos do Senhor vai alcançar não só ele, mas a sua esposa, a sua família e os seus filhos, diante da tua presença. E nós te louvamos e desejamos o melhor na vida dele, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém. Amém. Obrigado, Alexandre. Depois vocês dêem um presente para o irmão aí, em nome de Jesus Cristo. Abençoe a vida dele, amém. Feliz pelo nosso irmão Alexandre, né? Sua esposa estão aí caminhando conosco aqui. É um prazer de ter vocês aqui junto conosco, amém. Deus abençoe grandemente. Faça assim com as tuas mãozinhas. Domingo estaremos aqui com o culto às 19h30. Não perca. Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem algo para falar com vocês. E domingo que vem, né, Diácono Lars? Vai ser aí, dia 25, culto dos varões. Os varões, por favor, só na outra semana nós vamos estar ensaiando. Então, vamos combinar certinho para que Jesus possa estar abençoando. Dia 25, amém? Faça assim com as tuas mãozinhas, vamos encerrar o nosso culto. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse culto. Estamos na tua presença. Leva os teus filhos em paz, renovado, transformado pela tua palavra, Senhor. Nós estamos saindo daqui radiante com a tua glória, com o teu poder e com a tua unção. Senhor, nós te agradecemos por tudo que foi dito nessa noite e por tudo que foi profetizado em nossas vidas. Que a graça e a paz do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos. Digam. Pega a tua bênção, guarda no teu coração, que a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus vão com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Se alguém quiser visita, procure a missionária Regiane, dê o seu nome para ela lá. Nós vamos lá na sua casa fazer uma visita por você e orar por você em nome de Jesus, amém? Vai com Deus, irmãos. Um ótimo final de semana. Deus abençoe todos vocês.